Olá, gente, boa noite. Que vinhetinha gostosa, né? Tem uma musiquinha boa, um visual também que a gente já entra já numa energia, numa vibração tão calma, né? Quem colocou isso aí, inventou e criou essa vinheta, estava inspirado. Estava E não inspirado. Eu sempre me tá. emociono quando eu ouço. É engraçado Gente, isso. boa noite, Ana Tereza, Sâmia. Boa noite, vocês estão bem? Tudo bem? Tudo Como diz outro, bem. meninas estão bem, meninas? Estamos. Estamos ótimas, Denise e Ana. Boa noite também a todos que estão aqui conosco, os nossos irmãos que já estão chegando para Já nós estão chegando. conversarmos mais uma vez. Ah, é mesmo. Já Exatamente. estamos cheios de companheiros aqui na nossa lista. Já, Oh, boa já. noite, amigos queridos. Que Ai, alegria. eu estou com minha turminha, meus amigos lá do Recanto da Prece. Já Oh, viajou, oi, Ju? Ai, que legal! ô, Fátima, acabei de Anaí. falar Ó, sobre as castanhas. acabamos de falar da Fátima, olha ela aí, ó, entrando aí agora. A Ah, Fátima. uma Ah, delícia as castanhas aqui. Já foi uma farra aqui em casa. Obrigado, Fátima. Obrigado pelas castanhas. Amém. Que alegria. Então, Denise, o que que nós temos para hoje? olha, Ana Teresa, hoje nós temos o capítulo 8. Mães que são mãe dos filhos que são usuários de droga. Hoje Eita, o o tema é assunto, quente. hoje o assunto é bom. Fiz umas anotações aqui, mas eu vou deixar para comentar no final, que eu sublinhei aqui para gente Conversar. falar, porque, gente, é um capítulo muito bom, muito bom. Bom, como os outros também, né? Até agora eu não peguei nenhum capítulo. Ah, esse capítulo. Não. Né? Prende, né? Eu comecei a ler, eu disse, gente, e aí você já quer logo para terminar para ver como é que Qual constrói foi esse, a solução, sabe? meu Deus? Exatamente isso. E aí, então, hoje nós já vamos dar início a essa fala e eu vou ficar bem quietinha aqui, só prestando atenção, para depois a gente vir trazer os comentários dos nossos amigos. E eu também quero fazer os meus, que eu não sou bobinha nem nada, né? Gente, qualquer coisa é só chamar que eu tô aqui, assistindo. Estamos juntos. Até daqui a pouquinho. Então, Sâmia, que bom estar com você de novo aqui nesse assunto quente. Oh, Vamos precisar aqui de muita parceria, né? com certeza, Ana. Hoje o assunto é um assunto muito triste, né? Porque é um drama muito forte para as mães, né? Para os pais. Nós falamos de mães, mas sabemos que vale para os pais e mães, né? Que é o capítulo 8 do livro aqui, Mães, né? Vamos ver aqui o título: As mães dos filhos que são usuários de drogas, a força de recomeçar. E é essa força que nós vamos, né, Ana, conversar hoje. Como é essa força? Qual é o limite? O que é certo, o que é errado fazer? O que eu faço, o que eu não faço, né? Nessa situação. Isso. Então, eu quero começar o nosso encontro com o começo aqui do nosso capítulo, que eu conto uma história. Ai, Uma ótimo. história é uma história Linda. verdadeira, né? Eu assisti numa palestra do André Trigueiro essa história. Ele conta que ele foi fazer uma reportagem numa região do crack aqui do Rio de Janeiro. E que ele conta assim que quando ele estava lá com as câmeras, com tudo para poder fazer reportagem, disseram para ele assim: olha, você só pode ir até aqui. Se você for daqui para lá, nós não responsabilizamos por você. Aí ele, né, respeitou aquele limite Claro. e ficou. E aí ele contou. A palestra dele não era sobre isso, tá? Era um outro assunto, mas eu fiquei com essa história no meu coração. Falei, um dia eu vou contar. E tá aqui essa história. E aí ele ficou nesse lugar onde ele não podia mais ir à frente. E aí ele viu uma mulher ali esperando também, assim como ele, esperando. E ele perguntou: a senhora está esperando alguém? A senhora mora aqui e tal? Ela disse: eu estou esperando o meu filho. Todos os dias que eu posso vir,
eu venho e fico aqui nesse lugar, porque eu vi que o senhor não pôde passar, eu também não posso passar, então eu fico aqui nesse limite. E, às vezes, o meu filho vem. E quando ele vem, eu convido a ele ir lá em casa para comer um feijãozinho fresco, para tomar um banho, trocar de roupa, dormir um candinho. E às vezes ele aceita, sabe? Aí ele vai, come do meu feijão, faço uma comidinha para ele, ele toma um banho, descansa. E eu sempre falo para ele: filho, quero que você vá lá comer um feijãozinho, depois você volta, filho. Tá tudo certo, é só um instante. E aí, às vezes, ele vai, aceita o convite dela, às vezes ele não aceita. E assim ela volta no outro dia e ela sempre convida para comer um feijãozinho, uma coisinha diferente, um peixinho, uma coisa diferente que ela faz. E ela tem a chance de, naquele momento, de cuidar daquele filho, oferecer para ele um alimento, um colo, um banho, né? Uma conversa, uma atenção. E o que eu achei de maravilhoso nessa mãe, uma mãe simples, não tem nenhuma, né, nenhum academicismo, uma mãe simples, ela tem amor. E ela ensina para a gente, nesse ato tão duro, é um ato difícil esse, porque ela às vezes recebe um não, às vezes ele nem vem, né? Mas ela não desiste, Nossa. ela faz sempre, e ela sempre convida. Então, nesse exemplo, eu entendi o que é amor incondicional, porque eu achava que amor incondicional era só para os espíritos iluminados. Mas não, amor incondicional é quando eu sustento o meu afeto, mas eu não coloco condições para o meu afeto se manifestar. Eu manifesto. E o outro pode aproveitar, acolher ou não. Então, ela ama, ou seja, ela oferece, ela está disponível. Às vezes ele consegue aceitar, às vezes não. Porque quem conhece famílias que vivem esse drama sabe que todo mundo se afasta de um adicto. E o que ela faz é manter a presença, porque a gente tem um aprendizado equivocado do amor. É assim, se você se comportar como é o certo, ou como eu gostaria, eu dou meu amor. Mas se você se comporta totalmente errado, totalmente diferente do que eu quero, então eu retiro o meu amor. Um amor incondicional é aquele que se põe presente porque eu amo. Mas se você tem um comportamento inadequado, errado, eu não deixo de amar você por causa disso. Eu posso me afastar ou ter um comportamento de limite quando isso se torna lesivo para mim. E eu vou aprender qual é a distância saudável que me permite estar nessa relação sem te abandonar, mas principalmente sem me abandonar. Então, para eu não me abandonar, qual é a distância que eu preciso descobrir que eu consigo me manter sã? Essa mulher descobriu. Ela consegue ir até aquele lugarzinho ali que o pessoal deixa ela ficar. Ela não ultrapassa aquilo. Ela não fica convencendo ele a trazer para casa. Ela não chama a polícia para pegar ele. Nada disso. Ela só diz: eu estou aqui, meu filho. Tem um feijãozinho para você, tem um abraço, um banho, um colo, se você quiser. E ela deixa ele escolher. Agora, é difícil a gente deixar o outro escolher, porque principalmente quem está nesse caminho e se torna um usuário de drogas, está escolhendo a morte. E é difícil para uma mãe que dá a vida ao seu filho, ver o seu filho escolher o caminho inverso. Então, por isso que a gente colocou aqui a força de recomeçar. Porque é todo dia recomeçar. Porque eles não conseguem sustentar uma ação saudável. Promete, mas não consegue cumprir. Promete, mas cumpre só o primeiro passo, o segundo não dá. Ou cumpre o primeiro, o segundo, o terceiro não dá. Então, a gente precisa se preparar para se frustrar. Então, um dia vai dizer sim para o feijãozinho, outro dia vai dizer não, outro dia nem aparece. Então, o que é esse amor materno que ela traz para essa relação? É um amor assim que diz:
eu estou presente. Eu não te forço a ser quem eu quero que você seja, mas eu também não me violento. Então, a distância que ela pôde foi essa. E é isso que eu acho que é o pulo do gato, né? Eu tive uma outra experiência com uma outra mãe também, em que ela tem 2 filhos que estão nesse movimento, né? São adictos também. Só que num grau mais intenso, porque eles já estão envolvidos com o tráfico também. E aí ela me disse uma coisa muito, muito, muito interessante. Porque os filhos estão sempre na ameaça de serem mortos. E às vezes ela fica com muito medo que isso aconteça. Ela começa a desejar, mas que aconteça logo isso para eu sair dessa tensão. Então, ela me confessou isso com muita dor, sabe? E aí ela disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse assim, mas eu aprendi nas palestras espíritas que não adianta a gente morrer, né? Continua tudo. Então, eu vou continuar sendo mãe. Eles mortos, eles vivos. E se eu morrer, mesma coisa. Então, eu resolvi aceitar que é assim. E aceitar que é assim é eu poder fazer o melhor dentro do que eu posso. Então, os meus filhos me telefonam e eu nunca sei de que número eles vão me ligar, porque os números de telefone deles estão sempre mudando para eles não serem achados. Então, quando eles ligam, eu pergunto, como você está, meu filho? O que a mãe pode fazer por você? Me conta um pouquinho. Então, ela não fica no telefonema dizendo, meu filho, sai dessa vida, não sei o quê, porque não vai jantar. Então, ela traz para esses filhos, pelo telefonema, o afeto possível. E ela me conta que ela é a única pessoa que eles telefonam, mais ninguém. Porque é perigoso ligar para outros alguém. Mas tem uma coisa importante que acontece, que eles confiam nela. Então, ela ora no telefone para eles, sabe? Faz uma oração para eles, fala para eles que coloca o nome deles no centro, oferece afeto pelo telefone. É o possível. Ela não consegue nem encontrar com eles fisicamente, porque para protegê-la, eles não vão até onde ela vai. Mas o interessante é que nesse telefonema, eles, como meninos pequenos, ligam para a mãe. E ela pode oferecer para eles a voz, a conexão, a lembrança de quem eles eram antes. Então, meu filho, a mãe está aqui, orando por você. Vem para casa, meu filho, quando você puder. Então, essas 2 mães, que são mulheres simples, são coisas que eu fico sempre pensando, meu Deus, a gente exige tanto, a gente quer que os filhos isso, que os filhos aquilo. O que essas mulheres fizeram desses sonhos, não é? Elas transformaram em presença. E aprender a ficar presente numa escolha contrária à minha é um grande, mas um grande passo de humildade, de maturidade, de sabedoria, que a gente fica aqui, eu fico aqui na arquibancada assistindo. Não é isso, Sâmia? Ana, é um processo de reconstrução quase que diária das mães, né? Quando nós encontramos, quando nós temos os nossos filhos envolvidos em algo, nenhuma armadilha da onde eles não conseguem escapar com facilidade, porque nada é impossível. Porque essas mães, elas nem sabem muitas vezes o que a ciência coloca, né? O que é o vício? O que é a droga? É quando aquela substância passa a fazer parte do nosso corpo. O nosso corpo começa a ler aquela substância como algo necessário e que é dele, apesar de fazer mal. Né? Da esquizofrenia, da depressão, faz mal para a questão mental, de memória, de concentração, de tudo. Mas o corpo absorve e passa a depender daquilo. E muitas vezes nós, quando a gente ainda está naquela fase, larga isso, por que tu vai de novo? A gente acha que é só dizer, tá, não vou mais. Como deixar de comer pipoca. Quem dera, né? Não é.
é muito mais profundo e às vezes é na dor, é vendo que o nosso filho está abrindo mão da saúde, dos amigos, do lar, do conforto, de tudo, para poder continuar tendo acesso a esse vício, que a gente começa a desconfiar dolorosamente nesse período de transição. Ele não consegue. Eu sinto no olhar dele que ele sofre, mas ele não consegue. E às vezes eles verbalizam, eles também demoram para descobrir isso. Né? A Joana de Ângeles, ela traz uma coisa muito interessante. Todos os pais têm que trabalhar com prevenção. Ninguém nunca nos ensinou isso. Nenhuma de nós foi educada nesse sentido. Quando nós temos nossos filhos, nasceu perfeito, bonitinho, tá andando, tá rindo, tá gracejando, é amoroso, né? Entra na infância, vai para a escola, entra na adolescência. Nós achamos na nossa cabeça que nós só temos que começar a agir quando o problema surge. E a Joana diz, mãezinha, você tem que agir no momento que ele nasce. Porque esse tipo de situação, só a prevenção desde o berço vai fortificar esse espírito. Para que quando chegar o grande desafio, que infelizmente está muito fácil de chegar na nossa família, ele tenha uma força interior para conseguir vencer. Né? E ela começa a explicar que os nossos filhos, e nós, quando a gente tem o nosso neném, a gente não sabe que espírito é. Né? Não são espíritos imortais? Tá, tudo bem, eu também sou. Mas nós não sabemos os conflitos, as dores, as dificuldades que estão trazendo no coração. E que às vezes na fase infantil, né, em que o espírito ainda não se assumiu totalmente o controle de si, né, porque até a organização física não dá como ele fazer isso, ele parece uma criança normal, alegre, e na adolescência os conflitos vão surgindo com maior força. Então, nesse momento, o que foi que nós apresentamos? Então, ela coloca desde sempre, desde que nasce, amar, mas mostrar que ama. Porque às vezes a gente ama, mas tá só aqui dentro, né? Mostrar, meu filho, você é querido, você é amado. Quando ele tiver dificuldades, lute contra a dificuldade, aceite o seu limite, fazer com que ele se aceite como é, com as suas limitações, com os seus problemas, com o seu modo de ser, independente do que os colegas digam. Fazer com que ele não desista e não resolver por ele os problemas. Meu filho, é um desafio. Tente. Pode ser que você consiga ou não consiga. Se não conseguir, ensiná-lo a ser forte e não se frustrar, não se deprimir porque não conseguiu aquilo que ele queria enquanto criança. Então, ela coloca que isso vai fortificando a alma, principalmente espiritualizar. Apresentar o espiritual para os nossos filhos, não viciá-los apenas no conforto material que é tão fácil hoje em dia. Né? A ensiná-lo de que aquilo é gostoso, ele vai ter, mas isso não é o essencial, que o essencial é o espiritual. Começar desde cedo, ensiná-lo a fazer uma oração para Deus, que existe um Deus. Tudo isso vai educando a alma, dando subsídios, ferramentas para os desafios. E fazer também com que eles se sintam úteis, mesmo dentro de casa. Porque quando o espírito nasce com conflito, se a gente não vai trabalhando esse conflito, que a gente não sabe às vezes se existe ou não, enchendo ele com o alto amor, com o orgulho, a admiração de si mesmo, de mostrar que ele tem valor, acerte ou erre, ele sempre é alguém valoroso, ele vai continuar com esse vazio. E muitas vezes, o nosso amor do dia a dia não consegue vencer esse vazio,
né? Porque às vezes é secular. Isso vem muitas vezes dos equívocos do passado, da culpa que ele traz. Ele não lembra, mas sente. Ele sente que por algum motivo ele não consegue se admirar, gostar dele mesmo. E se nós não preenchemos, se nós não ensinamos isso, não ensinamos esse auto-amor, ele não tem forças para lutar nesse momento. Então, essa é a primeira etapa da luta contra qualquer viciação, seja droga ilícita, seja droga lícita, como às vezes o alcoolismo, né? Seja viciações no campo moral, na sexualidade. Quando o conflito interno está muito profundo, ele tem que preencher com alguma coisa. Então, ele cede aquelas conquistas, ele vai para aquele ambiente, por não ter forças para vencer. Então, a primeira etapa é essa etapa natural da educação preventiva. Aí vem aquela segunda etapa, que é a mais dolorida, e descobrimos que ele entrou em contato com as drogas. Então, é a etapa que a gente vai convencê-lo, conversar e convencer e conversar. Você não vai sair, você não vai para esse lugar. Eu vou com você e venho com você. Começa o controle, leva no médico, interna, desinterna, recai, vai, volta, e ele vai crescendo, ele vai fazendo aniversário. E nós nessa luta, nessa ansiedade, buscando tudo. Aí vem a terceira etapa, que é a etapa da mãezinha da história, em que ele diz tchau, ou nem diz, você acorda e ele não está mais em casa. E ele sai para o mundo, porque ele já fez conexões lá fora, né? E se entregou a essas conexões lá fora. Talvez até recebendo, retornando aos equívocos no passado, em que ele é atraindo para essas coletividades, gangues, que se unem por um objetivo que é um objetivo negativo, como, por exemplo, traficar drogas ou cometer algum tipo de violência, qualquer coisa nesse sentido. Ele não tinha força para vencer ainda e ele cai de novo e se envolve de novo. E aí vem o terceiro desafio da mãe. Descobrir que chega lá e puxar para ela a orelha e trazer de volta, ela não consegue. Ele já é maior que ela, né? Que não vai adiantar todos os conselhos que ela tinha que dar, ele já sabe, ele guardou dentro dele, mas ele não consegue acessar ainda, porque ele ainda está fraco. Enquanto ele estiver fraco, e nós não sabemos quando ele vai se fortificar, mas vai, um dia, ela então descobre: o que eu posso fazer é não perder meu filho, e mostrar para ele que no dia que ele quiser voltar, o meu coração e a minha casa estão abertos para ele. Foi só o que sobrou para essa mãe. E é o que nos sustenta nesse terceiro momento. A esperança de que existe um fio, mais tênue que seja, que está ligando nós àquela nossa criança tão crescida agora. E como espíritos imortais que vieram em mais uma tentativa de se curarem, através de tudo que foi dado para eles na encarnação, eles tiveram, sim, a probabilidade, a oportunidade e a probabilidade de vencer nessa encarnação. Porque toda vez que nós renascemos é porque nós temos chance de conseguir. E temos chance de não conseguir, né? E alguns não conseguem. Existem muitas histórias que nós conhecemos em que as pessoas venceram o seu vício, né? Venceram. Mas o que fica de tudo isso para essa mãe é a esperança. Aliás, a certeza de que um dia, de preferência na própria encarnação, se não na outra, né? Se não na própria, aliás, na outra, ele vai conseguir vencer. Porque ele está em processo de fortificação. E esse amor que, como contado pela Ana, que nós transmitimos, esse braço aberto, vocês não imaginam como influencia esse espírito. Quando ele conseguir encontrar dentro dele a brecha para se libertar daquilo, ele sabe que lá fora daquela vida que ele leva, ele tem quem receba ele, né? Com certeza. Então, isso faz toda a diferença, né, Ana? Nossa, faz toda a diferença, porque a gente entende
psicologicamente, que a busca por algo que anestesia está falando de uma grande dor. Então, a gente precisa olhar o dependente químico, seja lá que substância usa, como aquele que tem uma dor muito profunda e que encontrou nesse anestésico o único caminho para lidar com essa dor que ele ainda não sabe lidar. Então, se a gente tem uma compreensão espiritual disso, é poder entender que esse espírito atravessa uma fase do seu amadurecimento, em que ele tem uma dor da existência. Então, para ele, aquela dor é tão profunda que viver ou morrer já não é mais o importante. O importante é sentir alívio desse vazio, dessa enorme carência, dessa enorme falta que habita seu coração. Então, quando a gente olha alguém que é um usuário de droga, não é para a gente ficar com pena, não é isso. Mas a gente pode ter uma compreensão empática, que é a compaixão, é quando a gente olha e olha para além daquele ato lesivo. É poder compreender o que o motiva à busca disso. Então, eu olho para aquele espírito que está vivendo essa fase do amadurecimento, ele ainda não sabe lidar com suas dores existenciais. Ele encontrou um caminho possível para aguentar a vida, que é se anestesiar daquilo que é tão dolorido. Então, a cada vez vai procurar um anestésico maior, e maior, e maior. Por quê? Como ele não pôde ainda enfrentar a dor, todo anestésico será pouco, porque o anestésico não cura a dor. E cada vez que anestesia, a doença, a falta, o sofrimento, a dor subjacente se cronifica. Então, vai precisar, e a dependência causa isso, um anestésico de maior potência, e é por isso que vai para caminhos tão difíceis de fazer o trabalho de volta. Né? Nem ele mesmo crê que existe a possibilidade de uma salvação, de uma melhoria. Então, o que a gente pode, diante disso? Primeiro, estender esse nosso olhar, entendendo essa pessoa como um espírito em processo de amadurecimento. Essa é uma fase do amadurecimento, em que ele está andando em círculos. Né? O crescimento está paralisado. Mas ele vai, numa próxima existência, provavelmente, se nessa não for possível, conseguir dar o passo seguinte, que seria de poder lidar com essa dor, não mais anestesiando a dor, mas podemos olhar para a dor em si mesma. Que isso é um processo, né, gente? Isso não é um botão que a gente aperta. Então, a gente precisa olhar por esse prisma, porque senão a vontade que a gente tem é de abandono, que é o que todo mundo faz. E como eles vão quebrando todas as regras sociais, porque o desespero pelo anestésico é tão grande que ele já não olha mais nada. Então começa a roubar a família, começa a usar o dinheiro ilicitamente, porque ele fica no desespero de consumir. Então ele já não consegue mais olhar se o que ele está fazendo é uma coisa adequada ou não. Ele precisa do alívio. Né? Então a família vai ficando tão esgarçada, os amigos, e todo mundo perde a confiança. O que vai acontecendo? Um grande afastamento. Então fica lá e a gente aqui. E é impressionante porque é justamente nesse isolamento que ele vai se tornando cada vez mais engolido por essas forças tão negativas, tão pesadas. Então, a gente pode, mesmo com alguma distância, orar para ajudar esse filho, esse parente, né, a se fortalecer nesses momentos tão difíceis. E é muito interessante porque, às vezes, eles encontram em alguma religião um substituto e conseguem, através de grupos de ajuda mútua, a conseguirem dizer não para esse desejo tão forte, para esse sofrimento tão intenso. E, às vezes, a gente vai encontrá-lo, às vezes, numa religião muito rígida. E é interessante isso. Por que precisa ser tão rígido, né? Porque é um caminho que, se não tiver nenhum substituto do mesmo tom, ele não consegue fazer a escolha pela saúde. Então,
as dependências químicas estão classificadas psiquiatricamente no grupo das compulsões. Então, uma compulsão, como o nome está dizendo, né, com e pulsão, eu estou grudado no desejo. Então, quando a gente está grudado no desejo, a minha vontade já não consegue mais decidir sim ou não. Porque a vontade, ela é maior do que o desejo. Vontade não é desejo, né? Vontade é uma faculdade espiritual muito importante que a gente tem, assim como o pensamento. Quando a nossa vontade está toda subjugada ao meu desejo, quando ela está grudada no meu desejo, é uma compulsão. Quando a gente consegue desgrudar a vontade do desejo, existe a chance da espiritualidade nos auxiliar e a vontade recuperar sua potência, porque a vontade é uma potência da alma. Quando ela recupera sua potência, ela consegue dizer não para o desejo. Quando a gente está grudado no desejo, quando o que é supérfluo se torna necessário, a gente está num franco adoecimento psíquico, espiritual, físico, psicológico, de todas as ordens. Se vocês observarem bem, quem começa esse caminho de utilizar os anestésicos, seja ele qual for, pode ser álcool, pode ser maconha, cocaína, sei lá o que, qualquer anestésico desse, você vai ver que vai substituindo tudo. Substitui o trabalho, substitui os afetos, substitui, só fica ela, a dependência, né? Então, a pessoa que está indo por esse caminho não percebe que está fazendo essa exclusão de tudo que tem de importante na vida. Mas isso é um alerta para a gente poder perceber que as compulsões não são só para uso de anestésicos, nesse caso, que são as drogas, etc. e tal. Pode ser que você tenha outros tipos de compulsão. Compulsão alimentar, por exemplo. Compulsão pelo dinheiro, pela posse material. Compulsão por um afeto. É tudo aquilo que tem a pretensão de substituir as várias áreas de convivência que a gente tem. Então, isso já dá para a gente começar a pensar assim. Se uma determinada relação, um determinado comportamento, um determinado trabalho, os workahólicos são compulsivos também, né? O trabalho substitui tudo. Se você começa a dar prioridade para uma coisa e todas as outras áreas da sua vida vão perdendo importância e lugar, está na hora de você desconfiar que tem uma coisa errada. Porque o que nos caracteriza saúde e um bom desenvolvimento é quando a gente tem várias faces, não é? A face que trabalha, a face que se relaciona afetivamente, a face que cuida dos filhos, não é? Aquela face que eu cuido de mim mesmo. A gente precisa ter várias frentes. Quando todas as áreas da minha vida se reduzem a uma só, você adoeceu e não percebeu. Então eu começo a ficar ciumento, possessivo com o relacionamento, e aquele relacionamento substitui todas as minhas relações, eu adoeci. Então, nesse estudo que a gente está fazendo aqui hoje sobre os usuários de droga, também serve para todo e qualquer movimento que você faça na sua vida que seja único, que substitua todas as outras áreas de ação da sua vida. Uhum. E ainda tem um fator externo que pode complicar essa situação. Certa vez, uma senhora foi fazer um tratamento espiritual no centro espírita, exatamente porque o filho adolescente, né, de adolescente para a juventude, estava seriamente envolvido com o uso, né, de drogas, tá? Ela havia descoberto há algum tempo, havia tentado muita coisa, não havia conseguido, ele já tinha sido internado, não conseguiu. E na mediúnica se manifestou um espírito vinculado a esse jovem, tá? E que o induzia também, ele apenas potencializava uma tendência que o rapaz já tinha, né? Porque nenhum espírito cria nada na cabeça da gente, tem a sementinha, né? Ele vai lá e rega. Então, esse espírito disse:
Não, eu não sou inimigo dele. Ele é meu chapa. A gente já viveu muito junto. A gente fez muita coisa doida junto. Ele dizia. Agora ele quer mudar? Ele quer se afastar de mim? Eu sou amigo dele. Eu não quero que ele mude, não. Vocês entenderam? Ele se transforma. E o que nós descobrimos? Ele está com esse rapaz desde que nasceu. Desde que nasceu. Aí a mãe disse, depois conversando, dizia, eu notava, ele era pequenino, 3, 4 anos, ele pegava as coisas da geladeira, vinagre, limão, maionese, eu encontrava ele embaixo da mesa, misturando as coisas e tomando. Então, ele inventava com as comidas, desde pequeno, coisas excêntricas que ficassem com gosto diferente, experimentando. E a mãe não ligou muito, né? Coisa de criança. Era uma coisa simples, é. É como se fosse uma coisa simples, né? Então, muitas vezes, nós não temos só um filho. Nesse caso, foi muito instrutivo, porque foi a conclusão que nós chegamos na reunião. Essa mãe não tem só um filho, ela tem 2. Quando o filho que ela gestou nasceu, o outro também entrou na casa e ficou junto. Né? Só que ele entrou doente, querendo que o amiguinho não mudasse e continuasse adoecido como ele. E na juventude, esse outro desencarnado continuava junto. Não querendo mal na cabeça dele, só querendo que não mudasse, porque ele dizia, se mudar eu perco ele. Então, esse pode ser um dos motivos que potencializam e lutam contra o conselho que a família dá, ele vai lá e dá outro conselho, que o jovem recebe com facilidade, porque já é da índole dele, desde existências passadas, né? Então, isso também complica. Evidentemente, em outros casos, pode haver a influenciação espiritual também apenas potencializando, mas que não seja um chapa do passado, um afim no erro. Mas pode ser um inimigo do passado, alguém que não gosta mesmo, e eu vou te destruir. Como você tem essa tendência, é nessa tendência que eu vou puxar para baixo. Né? Então, daí a importância da oração no lar. A gente acha que uma oração eu vou pedir por Deus. Para Deus, a Ana já comentou, isso é de conhecimento já. A oração tem um poder, uma energia que arrebenta as portas do céu, como costumo dizer. Tá? Ela tem uma oração muito forte. Havendo influência espiritual naquele lar, em cada momento de oração, cada momento que a família se reúne ou a mãe ora sozinha, essa energia amorosa, ela vai influenciar diretamente esses irmãozinhos equivocados, desencarnados, vai influenciá-los. E se eles não quiserem se transformar, eles vão se afastar. Auxilia nesse afastamento. Né? Então, a oração, o evangelho no lar, o cultivo desde sempre no lar, né? Daí a necessidade do cultivo da ideia de um Deus, de valores, da divindade, independente de que religião for, e para quem for espírita, o tratamento espiritual. Porque muitas vezes o jovem, com o tratamento e o afastamento da influência, ele respira e fica mais lúcido, do tipo, o que eu estou fazendo? Né? Às vezes é nesse momento que ele diz, eu aceito um tratamento, ou ele volta para casa, só que facilmente as entidades que se afastam, se ele não se mantiver nesse nível, né, nessa nova decisão, eles retornam. Então, é uma luta, é um constante recomeço, é um constante recomeçar, né, para todos, até o dia em que esses todos, o encarnado e o desencarnado, sejam tratados, mudem, né, despertem, aliás, e consigam seguir realmente curados dessa limitação, desse vício, né, que é um vício mais da alma. E às vezes eles acham que é só aquele dia. Não, é só hoje. Com uma dificuldade de perceber que está a vida toda transtornada. Né? Aquilo que começa por um pequeno prazer se torna uma verdadeira escravidão.
Mas eu queria falar para você, mãe, que está vivendo isso. E aqui nesse capítulo eu falo bastante disso, que é cuidado para você não se encharcar de culpa. Porque é o primeiro lugar que a gente vai. Mas sabe por quê que a gente vai para esse lugar? Primeiro que mãe confunde muito com tudo. Né? Mãe pode muito, mas não pode tudo. Se mãe pudesse tudo, Maria tinha tirado Jesus da cruz na hora. Então, a gente precisa entender que existe uma distância entre o muito que a gente pode e o tudo que isso é possível para Deus. Só Deus pode tudo. Nós podemos nos limites humanos. Então, os nossos filhos têm uma história espiritual que nos transcende. A gente não sabe que história ele tem, que história tem com a gente. Então, a gente achar que ele está escolhendo um caminho difícil por culpa minha, é eu querer o lugar do tudo. Né? Não. Tudo o que acontece com seu filho não pode ser reduzido à educação que você deu em 15, 20 anos. Isso é muito pouco para uma história espiritual milenar. Então, a gente precisa poder compreender que para poder sair de uma dependência química, às vezes precisa de mais de uma encarnação. Assim como sair de opções por suicídio também, às vezes, demora mais de uma encarnação para conseguir escolher diferente. As histórias espirituais que a gente conhece, de espíritos que caminharam pelo suicídio, é uma encarnação, 2, 3, que fez essa opção. Porque é uma compulsão também. Entende? Não consegue escolher diferente. Começa a sentir dor existencial, só olha esse caminho. Então, quando a gente começa a entender isso, que a gente tem algum poder, que é o poder do amor, mas ele não é absoluto. Então, a culpa não vai te ajudar, nem vai ajudar seu filho. Então, a gente precisa sair da culpa no jeitinho que a gente puder e poder compreender que a gente está ali num processo de auxílio, mas de salvação não. Salvação, só a própria pessoa pode se salvar. E aí eu sei que você vai andar para trás no tempo. Eu acho que foi aquele dia. Eu acho que foi porque eu bati muito. Eu acho que foi porque eu não deixei não sei o quê. Eu acho que foi porque eu fui muito frouxo. Você vai procurar todas as razões e você não vai encontrar. Você vai ver várias justificativas e você vai pensar, qualquer pessoa com essa história aqui vai chegar nesse tipo de escolha? Não. Porque cada pessoa, diante das mesmas circunstâncias, de acordo com a sua história espiritual, vai escolher um caminho. Então, na culpa, a espiritualidade pode te ajudar pouco também. Então, se a culpa começar a chegar no seu coração, e eu sei que você vai para lá, toda mãe vai, para tudo a gente fica culpado, né? Se o filho fica doente, a culpa é nossa. Se o filho repete de ano, a culpa é nossa. Se o filho se desespera, a culpa é nossa. Se ele é dependente de química, a culpa é nossa também. Vamos sair um pouco desse centro, poder até refletir assim, como é que eu posso ter contribuído? Talvez você possa chegar a essa reflexão, mas assim, não é isso que ajuda. Porque julgamento nos afasta. Mas se a gente tiver compreensão, a gente se aproxima. Então, assim, bom, está acontecendo isso. Eu não tenho poder contra isso. O que eu posso, então? O que você pode é dar suporte, você pode dar apoio, você pode oferecer diálogo, você pode oferecer internação, você pode oferecer medicamento, tratamento, você pode oferecer oração. Olha quantas coisas você pode. Você pode oferecer uma coisa importantíssima, que é limite, mesmo que o desagrade. Então, a gente, enquanto mãe, pode oferecer muita coisa. Mas te aconselho a dar as mãos para muita gente. Dá a mão para o pai do seu filho, mesmo que vocês estejam divorciados, separados, ou mesmo que o pai tenha morrido, mas você pode dar a mão para esse espírito. Olha, me ajuda aqui para dar conta do nosso filho, né? Você pode dar a mão para a espiritualidade. Pode dar a mão para um grupo de mães que atravessa essa mesma adversidade, né? Você pode dar a mão para alguém da sua família, pode dar as mãos para um terapeuta, para as pessoas do centro espírita que você frequenta.
procure mãos para segurar as suas, porque você vai atravessar muitos momentos de desalento. E o que a gente mais precisa é de fortalecimento nesses instantes. Então, vamos deixar a culpa de ladinho e vamos procurar convivência, conexão, networking, contato, presença, apoio. Esse é o caminho que eu imagino que seja o caminho para a gente poder atravessar esses momentos difíceis. É tomar consciência, né, e dizer para si mesmo, talvez, o meu filho foi até onde ele consegue ir. Pelo menos até o dia de hoje, é isso que ele consegue. Uhum. Eu tenho que aprender a aceitar isso sem desistir dele. Vou continuar amando e abrindo as portas, porque eu sei que eu não estou só. Eu estou fazendo a minha oração. Eu estou indo todo dia lá oferecer o feijão, né? E uma cama limpinha para ele dormir. Mas eu sei que eu não estou sozinha nisso, porque, olha, é horrível a gente se sentir que é a única que se importa. Eu tenho certeza que tem um céu cheio de anjos, cheio de espíritos iluminados, que estão também lutando e montando esquemas e fazendo de tudo para que ele consiga se acessar e consiga um dia despertar e dizer: é hora de começar a fazer o caminho de volta. Então, essa certeza, sabe, de aceitar a situação não é concordar, é aceitar que é assim, que não adianta mais puxar pela orelha, mas também a certeza de que não está sozinha e de que fez tudo o que pôde, que nós não somos perfeitas, nenhuma de nós aqui. Isso nos dá força para continuar, né? Vamos carregar as lágrimas junto, vamos continuar perdendo as nossas noites de sono, mas vamos ter a esperança constantemente perto de nós, né? Imaginando e entrevendo que lá, em algum lugar do futuro, talvez bem aqui, bem rápido, talvez um pouco mais longo, eu vou ter esse filho perto e livre dessa limitação que ele traz agora, dessa necessidade de fuga da própria dor que ele traz agora. Um dia ele não vai precisar fugir. E nesse dia, com certeza, nós também vamos estar perto dele para festejar que tudo ficou para trás. Nossa, é verdade, sabe, Samir? Você falou uma coisa legal. É a gente poder se lembrar que a gente é temporal. No seguinte sentido, assim, nós não somos só esse que a gente é agora, e nem seremos tão somente este que somos agora amanhã. O amanhã, a próxima encarnação, as próximas vidas, certamente seremos melhores. Isso é líquido e certo, assim. Pode demorar, mas seremos melhores. E quem nos ensinou isso foi Jesus, não é? Porque Jesus via naqueles apóstolos, naqueles homens simples, os discípulos de amanhã. Uhum. E sabe, naquela recomendação que Jesus dá, quando eles vão começar a pregar, eu gosto daquela pregação numa coisa muito legal. Que Jesus vai dizer para eles levarem uma sacolinha simples, uma túnicazinha só dentro da sacola, né? Não precisa botar tanta coisa, né? Eu até estava brincando, gente, quantas cuecas que ele botava dentro da sacola e tal, né? Então, quando ele vai dando essas orientações para os apóstolos, dizendo que eles tinham que ir de 2 em 2, olha que orientação bacana que Jesus dá, assim, não vão sozinhos, apoiem-se, né? Ajudem-se mutuamente, porque quando um está mais enfraquecido, o outro segura a ponta, quando o outro, né? E assim a gente vai se ajudando, e é isso que eu estou dizendo, mãe, procura grupo, por favor, procure auxílio para você, não caminha sozinho nisso. Dentro dessa recomendação, Jesus vai dizer o seguinte, que quando eles forem na casa das pessoas, não necessariamente as pessoas vão estar abertas para receber o que eles têm para dar. E ele aconselha a esses homens tão simples que não fiquem ressentidos com essa recusa.
que eles possam entrar na casa e, ao serem não muito bem-vindos, digamos assim, não terem acolhimento da sua palavra, não quererem muito e tal, que possa sair da casa com a mesma força que entrou. Entrou com a força, entrou com a palavra, entrou com o conhecimento, não pôde ser recebido, saia com o que é seu. E o que não é seu, deixa lá. E ele simboliza isso com a poeira da sandália, né? Deixar a poeira da sandália lá. Então, se a gente puder pensar assim, o que seria a poeira da sandália para a gente que está vivendo isso, um familiar que tem essa escolha tão difícil? Deixa com ele o que é dele. Não leva para você ressentimento, culpa, pesos, escolhas que não são suas. Você pode levar, você pode oferecer. Se ele não puder aceitar, tudo bem também. Eu retorno e fico com o que é meu, com a força que é minha, não é? Com a vontade que é minha. Um dia, esse filho, esse espírito, que hoje é meu filho, vai se abrir para receber. Eu não sei que dia vai ser esse. Nem sei se será para receber a minha palavra. Talvez seja na próxima encarnação, não sei. Mas o meu trabalho é oferecer. Eu ofereço. Mas eu me retiro quando eu percebo que não tem entrada para o que eu tenho de dizer. Então, eu me recolho um pouco. Eu me lembrei de um momento, assim, um dos meus filhos passou por um processo depressivo longo, né? E, às vezes, ele não conseguia sair do quarto. Às vezes, não conseguia ir para a faculdade, não conseguia tomar banho e tal. No começo é aquela loucura que a gente faz, né? A gente grita, a gente berra, a gente briga, a gente quer levar o médico, a gente quer tirar o filho à força, aquela coisa que toda mãe deve fazer mesmo. Eu nem digo que não deve fazer, não deve. Faça tudo o que você quer, para você ter uma sensação de que eu tentei tudo o que eu queria. Mas já sabendo que isso não vai ter resultados imediatos. Mas teve um dia que eu cheguei para ele e só disse assim: tá difícil hoje, né, meu filho? Então é isso. Talvez você não tenha uma solução para oferecer para o seu filho, mas você tem ali a tua empatia. Você pode dizer, tá difícil hoje, né? Pronto. Mesmo que ele não diga nada, mas ele recebeu de você um olhar que diz assim, eu estou vendo você. Eu não te julgo. Eu posso compreender o tamanho da sua dificuldade. Não que eu estou batendo palmas para isso, não que eu esteja gostando disso, mas eu posso ver que isso é o máximo que você pode hoje. Então, tá difícil hoje, né? Bora tomar um café. Então, nesse momento, a gente está se colocando como um irmão, que na verdade nós somos todos irmãos. Antes da gente ser mãe do nosso filho, a gente é um irmão. Nós somos todos filhos de Deus, né? Então, enquanto irmã espiritual que você é do seu filho, antes de ser mãe dele, você pode dizer, estou aqui para você. Né? Então, esse lugar, gente, é um lugar muito delicado, porque ele não é um lugar servil. Ele é um lugar que oferece a presença, não condicionada, não julgadora. Só, tá difícil, filho? Eu estou vendo que tá difícil. Né? Então, com isso, eu posso ganhar um pouco de força espiritual. É o meu limite, é o que é possível. Porque não dá para fazer sermão. Então, a gente vai, como Jesus aconselha, a gente sai da casa, a gente continua o nosso caminho, até a gente encontrar algum tipo de abertura. Eu lembrei você falando de Jesus, eu lembrei da parábola, que eu acho que é a parábola que mais mexe comigo, mais me toca. Que é a parábola da ovelha perdida. Ah, diga! Quando ele diz assim, qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas e uma se perdendo, não deixa as 99 no campo e vai atrás da que se perdeu. E que quando encontra essa ovelha, a coloca nos ombros. A coloca nos ombros e a leva em segurança até o campo, até o local da onde ela se perdeu.
Então, às vezes, os nossos filhos são essas ovelhas perdidas e a gente fica pensando, oh, e o que é que vai acontecer com ele? O que vai acontecer é que ele vai ser encontrado e ele vai ser carregado nos ombros. Por quê? Porque nós sabemos e nós estamos acompanhando como os nossos filhos que se perdem, no caso para os vícios, estão machucados. A ovelha nos ombros, ela pode ter encontrado o lobo, ela pode ter se machucado nas pedras, se machucado com os espinhos, passado fome, com sede, estar fraca. O nosso filho também encontrou os lobos, está passando necessidade daquilo que é essencial para ele, né? Está se machucando demais e Jesus carrega nos ombros. Então, tenhamos essa certeza, Jesus nunca vai abandonar os nossos filhos, seja qual for o motivo pelo qual ele se perdeu. E o bonito, ele pega a ovelha, faz o caminho de volta, que é um caminho de volta para os nossos filhos, voltar para casa, voltar para o campo junto com as outras ovelhas, junto com a mãe. Às vezes é um caminho que dói, se libertar disso dói também. Né? Então ele caminha junto nesse retorno e deixa lá, junto com as outras ovelhas, junto conosco. Não que sejamos ovelhas perfeitas, porque aqui na Terra não tem nenhuma perfeita, mas para esse tipo de perdição, né? Que a gente fala da ovelha perdida. Perder-se de si mesmo, né? Exato. Nós estamos lá e Jesus sabe que pode devolver para o nosso colo. Ah, que lindo isso. Verdade, Sâmia. Esse pastor que Jesus é, carrega a gente no colo, nos ombros, né? Mas a gente, é interessante como é que a gente às vezes precisa se machucar muito. Demais até. Escolher caminhos tão, pedregosos, pesados, né? Mas a gente tem jeito, sabe? Tem jeito, a gente não pode esquecer isso. Tem jeito, sim. Só não é no tempo que a gente queria que fosse. Mas tem jeito, sim. Aquele filho que se encontra preso atrás das grades, aquele filho que enlouqueceu, o filho que está nas drogas, o filho que morreu. Todos esses filhos que são filhos de Deus, todos têm jeito. A gente precisa confiar no tempo de Deus que não é o nosso. O tempo dos nossos filhos, o tempo que cada espírito tem para amadurecer, não é o nosso tempo. Então, quando a gente começa a entender, é verdade, nossos filhos são espíritos, né? Imortais, eles estão vivendo uma história com a gente aqui num determinado tempo, ponto, né? Eu não sei o que foi a nossa história antes, não sei o que vai ser a nossa história depois, mas qual o meu possível aqui, agora, com ele, né? E os filhos que sofrem transtornos mentais de alta ordem. O que a gente pode, diante disso? Amar, recomeçar todo dia, dentro das nossas possibilidades, pedir forças, mas sempre seguir em frente, sempre. Isso tudo, gente, um dia, todas essas coisas que a gente não entende, tudo isso vai ter um entendimento. É que a gente não tem condição de abarcar e de compreender na sua magnitude todos esses enigmas. São muitos enigmas para a gente. Vamos pensar, os habitantes da primeira revelação da época de Moisés, né? Eles não tinham compreendido o que a terceira revelação mostra. Então, a gente precisa de amadurecimento para poder compreender o que nos acontece. Então, de verdade, tem muita coisa que você não vai entender por que é desse jeito. Mas a gente precisa dizer sim. E poder dizer, olha, eu me encontro aqui aberto, né? Disponível. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. O que eu posso até então? Um grande processo de resignação, né, Sâmia? Verdade. Estamos na nossa hora, né, Ana? Isso. Já são 10 horas. Vamos chamar a Denise? Vamos embora? Denise, venha nos fazer companhia.
É uma chamada só, já estou aqui, ó. Chamou, eu. Nossa, Chamou, cheguei. ela não está perdida. Eu não estou perdida. Eu estava aqui justamente prestando atenção em tudo que vocês estavam falando. E aí eu queria agora justamente falar nas duas partes que eu separei aqui desse capítulo. Quando a Ana Teresa disse o seguinte, que ela, inclusive vocês já comentaram, que essa mãe, né, da história desse capítulo, quando ela diz que ela nos ensina que o amor dela pelo filho não se condiciona às escolhas dele. Ela não retira seu amor de cena porque ele não se comporta como ela gostaria. E aí, emendando aqui, que eu achei mais interessante ainda, é essa parte aqui, ó. Com isso, não quero afirmar que o amor não tenha limites. Amor saudável tem contorno. Eu achei essa frase maravilhosa. Amor saudável tem contorno, tem parâmetros, tem nãos e silêncios. O amor está ali, em forma de olhar, de pequenos gestos, mas ele não é salvacionista. Quer dizer, então, a gente ama incondicionalmente, mas a gente também tem os nossos limites, né? E aí que eu digo que esse limite é onde vai termina, no meu ver, a culpa. Quando você pensa que o seu amor ele é incondicional, né? Que dizem que, inclusive, é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. É o amor de mãe, porque é incondicional, mas ele tem limite. Né? Quando isso começa a te ferir, né, aí sim entra justamente essa questão de que o amor não é salvacionista. Né? Eu achei isso muito... É incondicional, porque assim, eu não coloco condição para eu amar você, eu amo. Sim. Mas tem limite. Se for lesivo para mim, eu me afasto fisicamente ou qualquer outra coisa. Mas eu não estou deixando de te amar. Não é abandono, né? Uhum. E outra coisa que a Sâmia comentou e que eu queria falar também, quando ela disse que a gente tem que procurar essa ajuda, conforme vocês comentaram, e eu vou até depois trazer aqui, falando sobre grupos de apoio, que tem muita gente aqui que falou sobre isso. Uhum. Mas principalmente quando a Sâmia disse que tem anjos que ajudam. Gente, e a gente não tem ideia da quantidade de anjos que ajudam. Tem aquela obra que chama Driblando a Dor, do espírito de Luiz Sérgio, pela médium Irene Pacheco Machado. Nessa obra, Luiz Sérgio ele conta que ele tem uma equipe chamada Raiozinhos de Sol e eles só trabalham com os drogados. Então, eles aproveitam aquele momento que eles entram na loucura para entrar em contato com eles, porque no momento que a droga começa a fazer efeito, automaticamente eles desdobram. E é nesse momento que a equipe dos Raiozinhos de Sol entra em ação para conversar com esses meninos drogados. Então, eles conversam, e aí, conforme eles estão sentindo de que a conversa está fluindo e que vai surtir efeito, ou não, eles começam a trazer as pessoas que aquele menino, aquele jovem mais amava. Então, traz uma avó, traz uma mãe, traz uma irmã desencarnada, sabe? Traz o pai. Então, você vê que tem toda essa equipe de anjos e é dentro da própria família que já desencarnou também. Né? Então, é um pai, uma mãe, um tio, uma avó. Então, são milhares de histórias que esse livro traz e que você vê a espiritualidade agindo também. Então, junto com a oração da mãe, conforme a Sâmia falou, e lembrou muito bem que a oração da mãe arrebenta as portas do céu, e aí vai de encontro à equipe dos Raiozinhos de Sol. Gente, isso é um consolo para qualquer mãe. Porque além do trabalho de uma equipe, de um grupo que você está ali para te sustentar no sofrimento, a gente também não pode esquecer que a equipe espiritual também trabalha. Então, você está de mão dada. Isso dá, né? Isso não dá uma esperança boa. Você está de mão dada com uma equipe física e de mão dada com uma equipe espiritual. Isso dá esperança
de realmente você encontrar de novo com aquele que você gerou. Né? É verdade. Uma coisa que a gente pode também é lembrar para o nosso filho os momentos bons de antes. Sabe? Trazer aquelas lembranças boas. Ai, lembra quando a gente isso, quando a gente aquilo. Porque ele fica tão reduzido à sua vida entorpecida que se esquece dos seus momentos saudáveis. Então, não é para falar em torno de cobrança, lembrar mesmo, né? E lembra quando a gente fez aquele piquenique não sei aonde, você ria beça com a gente e tal. Cuidado para você ir para um lugar assim lamentoso. Ah, meu filho, tem tanta saudade quando você era assim. Aí vai para um lugar difícil. Mas lembrar-se do bom que ele tem. Sabe? Essas conexões, esses pequenos lampejos vão arejando a alma. Porque esses analgésicos, esses anestésicos e tal, deterioram a memória. Eles mesmos não lembram mais nada, sabe? Desconecta. Então a gente pode ir lembrando o quanto ele foi bom menino, quando foi boa menina. Álbum de retrato funciona muito bem nesse Álbum de retrato, isso, lembrar coisas boas, sabe? Sem ser nostálgico. Mas são pontos de luz, ou seja, eu não sou só esse. Sou muitos, né? Nossa, que coisa bonita, né? E assim, a gente vê que o bem, né? A espiritualidade, ela convida. Ela não desiste de convidar, mas não existe violência, não existe imposição, não existe ameaça, não existe nada disso, né? Ou seja, são vários corações de mãe também se unindo. Exatamente. Muito. É um grande coração de mãe que se forma, né? Por isso que eu digo, Deus é pai, mas é mãe também. Né? É claro que é. Olha só, agora vamos aos comentários, que tem bastante comentário. Vamos lá, dizer o primeiro, vamos lá. A Glaci diz assim, ó: minha fé me sustentou. Amei e amei sem limites. Só por hoje estamos limpos. Ele, pai, morando fora do Brasil e muito feliz. Estou indo vê-lo e passar o Natal com ele e a família. Ah, que lindo! Lindo, né? Só por hoje é muito bom, né? Porque a gente tem aquela noção, não, é só hoje. Fica mais fácil para nós, né? Aumenta a força. E isso é uma maneira de dizer: eu não estou te obrigando a ser perfeito. Eu quero que você faça só por hoje, porque eu sei que hoje você consegue. O amanhã vamos ver. Isso também é não cobrar. Isso dá valorização para um ato de saúde. Exato. Esse um ato vale, sempre vai valer, mesmo que seja um. Exato. Muito e amanhã e outro dia, que também vai ser só por hoje. Né? E aí a carioca brasileira diz: vou prestar bastante. Isso lá no começo da live ela comentou. Vou prestar bastante atenção para tentar ajudar meu filho. Que Deus nos ajude. Com certeza. E aí depois ela diz aqui, olha, a própria carioca brasileira: a doutrina espírita me consola e muito me ensina. As lives e os estudos da série psicológica de Joana muito me ajudam. E para quem mora fora do Brasil, isso é importantíssimo. A gente não se sente sozinho, né? Exatamente. Tá certo. E a Glaci comenta: em São Bernardo do Campo tem uma clínica, chama Bezerra de Menezes. Meu filho quis a internação e para lá fomos. Se ele já quer a internação, isso já é uma bênção imensa. Tá voltando para casa, né? Voltando para casa. Exatamente. E aí a carioca também comenta: sinto muita culpa, Ana e Sâmia, quanto tá alento, gratidão. E aí é que entra, olha, aqui os grupos de apoio. Olha, a Cidinha Mota diz assim: amor exigente. É um grupo de apoio maravilhoso. As mães se reúnem semanalmente e dividem suas dores. Veem que não estão sozinhas. Não estão sozinhas. É verdade. Amor exigente. E aí a Glaci comenta que muito bom. Narcotráficos Anônimos nos ajudou muito a conhecer a adicção.
Uhum. E referente à parábola que a Sâmia comentou, o Maurício diz assim, ó, boa noite. Ouvi uma vez de um criador de ovelhas cristão, já experimentou carregar uma ovelha morra acima ou abaixo? O ponto que ele queria destacar é que o esforço é hercúleo. A gente acha que é levinho, né? Ovelha É, pesa. Eu não pensei nisso. eu achei Levinho interessante terrível, isso. né? Realmente, né? Olha, e tinha uma ovelha aqui meio perdida, olha aqui, ó. Tô Desde o desde o início início querendo sem escrever. escrever. Agora que achei onde escreve. A ovelhinha estava perdida, esse Não aqui, ó. aguento você, Jorge Alahá, não aguento. Agora que ele achou onde escreve. Estava desde o começo procurando. Onde é que estava? Onde é que eu escrevo? Onde é que eu escrevo? E aí temos aqui, ó. O Paulo, que está aqui desde o começo, tá, gente? O Paulo está aqui desde o começo. Amor Exigente tem reuniões online toda sexta-feira às 8 horas da noite. Fazem um trabalho Online, olha. importante. Ai, que legal, eu não sabia. Que maravilhoso. Porque pode ter Legal, cidades né? que não tenham fisicamente, né? Exatamente. Olha, fica a dica aí, gente. Esse amor exigente é para os familiares, não é isso? Uhum, Para os familiar. familiares, é para dar suporte para a mãezinha, para o pai. Exatamente. Que Exato. maravilha. Legal, né? Ótimo. E a Maria Tereza faz uma pergunta. Maria Terezinha. E espiritualmente, quando a mãe já desencarnou, quem cuida do filho ou filha? Ei, Sâmia, você é pinga-fogo. Pode responder. Olha, se ela desencarnou e levou o amor que ela tem pelo filho ou filha com ela pode se preparar no mundo espiritual, e isso é importante, para auxiliar esse filho ou filha, tá? Então, isso é muito comum. Às vezes, uma pessoa que desencarna chega na mesa mediúnica preocupado, não, não, o que aconteceu? Eu preciso voltar, preciso voltar. E o que acalma ele é a gente dizer, você não pode voltar no estado que você está. Você vai se cuidar, você vai se preparar para poder você voltar, e não vai voltar sozinho, você vai voltar com uma equipe que vai lhe auxiliar a sua família ou o drama que ele sabe que ficou naquele lar. Então, as mãezinhas, seja nessa, seja na outra dimensão, não deixam de ser mães, os pais não deixam de ser pais, e o amor não diminui nunca em nenhuma das dimensões, eles continuam cuidando. A gente não está sozinho nunca, né? Nunca, Aqui nunca. no mundo espiritual, tem sempre um Maravilhoso. grupo para nos apoiar. Isso é maravilhoso. É, gente, só é. E a Elisângela pede aqui, gente, por favor, podem colocar o endereço eletrônico do Amor Exigente? Será que alguém tem? O Paulo Iter, ele que O está falando Paulo. com a gente. É, Paulo, bota aí, por favor. é. Porque essas reuniões online, elas não são assim abertas no YouTube, elas costumam ser em plataformas fechadas, a pessoa Fechadas. tem que ter um telefone para entrar em contato e É. pedir para entrar. Se alguém souber, gente, coloca aí. Ou depois de terminada a live, vocês põem lá embaixo nos comentários, né? Uhum. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Não temos mais nenhuma pergunta. Ah, o Jorge que comenta aqui, quer ver? Vi aqui um. Aqui. Jorge Elahá diz assim: conheço uma história que o álbum de retrato caiu durante uma discussão da mãe com o filho. Ó, que lindo! Viu a dica do álbum de retrato que a gente deu? Exatamente. Acontece! Olha aí que maravilha. Olha, espiritualmente também acontece álbum de retrato, sabe de que jeito? Os espíritos protetores, auxiliares da questão, ativam na memória da pessoa adoecida o álbum de retratos. Flashes, entes queridos, sabe? E ele começa a se lembrar. A gente já viu vários relatos disso na reunião mediúnica. Ah, eu estou começando a me lembrar da minha avó, da minha tia e tal. É isso. Porque o álbum de retrato está na nossa memória.
está parcialmente esquecido pelas nossas condições, né? E quem está doente, então, mais esquecido ainda. Mas se a gente tiver uma experiência fora do corpo, seja desencarnado ou só fora do corpo, porque dormiu, está desdobrado, a espiritualidade maior aciona o nosso álbum de retratos, sim. Sim. E essas lembranças trazem muita coisa boa. Ah, eu tive uma experiência legal disso. Olha só que coisa bacana. Eu estava conversando com uma mãe enlutada, muita dor emocional da morte do filho e coisa e tal. E aí eu falei para ela comprar uma plantinha com a cor da plantinha, da cor do cabelo do filho. Foi uma coisa que eu fiz para mim, para eu melhorar. Então, como meu filho era lourinho, eu sempre compro florzinha amarela e boto aqui na minha sala. Um calanchoe amarelinho ou margarida amarelinha, faço oração para ele, eu converso com a flor como se fosse conversar com ele. Enfim, e aí falei para ela, compra uma plantinha da cor dos cabelinhos do seu filho, não sei o que lá. E aí ela fala, mas eu estou sentindo muita aflição. Eu falei, imagina, então, quando você for dormir, que Maria de Nazaré vai te dar um colo. Imagina você recostada lá no ombro de Maria, você vai sentir um pouquinho de alívio. Bom, passou. No outro dia ela me escreve e diz assim, você não acredita, eu fiz isso que você falou e eu sonhei com as mulheres da minha família que também perderam filhos. Meu Deus. Uma tia minha, uma madrinha, uma sei lá quem, que perderam filhos, e elas diziam para mim muitas coisas consoladoras. Me deram colo, disseram que eu ia melhorar, que iam me acompanhar. Olha isso. Meu Deus. Maravilhoso. Coisa linda. Eu dei para ela uma sugestão de Maria, eu sei lá, eu não sabia que ela tinha outra. Nem ela lembrava que ela tinha familiares desencarnados que passaram por isso. Olha o álbum de retrato. Olha o álbum de retrato. Olha isso. Eu tinha esquecido que eu tinha uma tia, que eu tinha uma madrinha, não sei o quê. E ela acordou ótima, bem melhor. Então, veja, a espiritualidade aciona o nosso álbum de retrato. Das nossas memórias boas, positivas. E aí a gente pode, nesse lugar da gratidão, nesse lugar amoroso, recuperar um pouco de ânimo, de força, né? Para prosseguir. Muito Que bom. legal. Né? Isso, a espiritualidade não perde tempo, isso mesmo. Não perde, não. E o Paulo diz: é só entrar no site, tem o link lá, é aberto. Olha que interessante. Então, tá. Então digita lá, amor exigente. E a Flávia Porto faz uma pergunta. Uma pessoa me pediu ajuda para uma jovem de 32 anos em crise de abstinência, depressão mista, conflitos familiares e não aceita ser internada. Por onde começar? Chama um médico, um psiquiatra, porque precisa de medicação para isso. E aí, quando eu falei que amor tem limite, tem contorno, tem firmeza, isso faz parte da expressão do seu amor. Mesmo você não aceitando, minha filha, mas nós vamos chamar um médico aqui, porque você é doce. Isso é muito importante, essa pergunta, né? Porque a gente não pode esperar que o nosso filho sozinho vença, e a abstinência também pode fazer mal para a saúde. Isso tem que ser acompanhado, esse processo de se limpar o corpo, né? Exatamente. Mas eu acredito que não precise de internação. Mas se ela tiver um acompanhamento clínico... Mas precisa de um medicamento. Né? Precisa ter. O medicamento que vai fazer aquela necessidade química do corpo ser saciada. Então, precisa. Às vezes a gente tem abstinência de tantas outras coisas, é um sofrimento enorme. Abstinência de café, ou disso, ou daquilo. Dor de cabeça. Imagina. E a Vera diz assim, você procura amor exigente da sua cidade. Aqui em Floripa tem. Que interessante. Quer dizer, deve ser presencial, né? Quando é presencial. Deve ser presencial. Ela disse que para procurar no Google. Mas disseram que o link é aberto, né? É aberto. Não quer dizer que todo mundo veja, quer dizer que o link está lá no canal, você clicando, você entra na sala fechada. Exatamente, entra na sala fechada.
Eu queria só falar uma coisa sobre amor exigente, né? O amor exigente é um grupo que fala dos afetos de dependência emocional. Porque, geralmente, os casos de dependência química geram no familiar que convive, geralmente é a mãe, uma relação de dependência emocional muito grande. Então, a mãe só consegue falar disso, não consegue falar outro assunto, ela também adoece. Então, não é à toa que tem um grupo de Al-Anon para os alcoólicos anônimos. Porque os familiares, assim como o alcoolista está dependente quimicamente, os familiares também ficam dependentes, só que não é da substância, fica dependente do afeto. Então, é a mesma doença, só está com substâncias diferentes. Por isso que precisa de grupos de ajuda mútua, para poder compreender esses contornos que a gente perde o contorno do amor. Aí aquele afeto doente, aquele afeto enlouquecido, precisa de novo de contorno para poder encontrar o seu lugar saudável. Você falando isso, eu me lembrei agora de um caso, quer dizer, o irmão da minha nora, ele é dependente químico. E ele pediu para se internar. Isso. Então ele pediu para se internar em São Francisco do Sul, me parece que tem uma clínica. E ele foi para lá, se internou lá, ele pediu. A mãe não aguentou a saudade. Foi lá e buscou ele de volta. Olha só. Isso, você colocou super bem. Viu a doença nela? A doença dela. Nessa dependência afetiva. E que pode estar interferindo no filho. Exatamente. Isso. E aí trouxe ele de volta. E aí a minha nora conversou com ela, falou assim, mãe, ele precisa de tratamento. Porque ele vai de novo. Eu disse, não, o tempo que ele ficou internado, ele já se curou. Olha só que fantasia. E aí, resultado, ele voltou para as drogas de novo. Com certeza. E aí, quando ele viu que ele não ia suportar sair sozinho, ele de novo pediu internar. Eu quero me internar de novo, mas eu não quero que você vá lá me buscar. Daí ele foi, a minha nora, inclusive, foi que levou, ela não foi. E aí, depois, no tempo certo, aí ele saiu. E ela não ia nem visitar, porque ela ficou com medo de chegar lá, não aguentar e trazer ele de volta. Você sabe que faz parte do tratamento a mãe não poder ir? A mãe não ia, ela não foi. Faz parte do tratamento, não pode visitar, está proibido. É o contorno que está faltando. Aí a clínica entra como um fator de limite que estava faltando na relação. É impressionante isso. Impressionante. Essa dependência também, né? Tem um filme que eu acho que se chama 28 Dias, que são os 28 dias de internação da moça que usava álcool, né? Tem um momento muito interessante do tratamento dela, daqui a pouco eu me lembro, é uma atriz famosa, que a recomendação é que antes que ela se envolva emocionalmente com alguém, que ela consiga cuidar de planta e de um bicho. Só depois dela conseguir cuidar de uma plantinha, de um bicho, é que ela podia se abrir novamente para o afeto. Uma coisa muito interessante. E quando ela está internada, ela não pode receber visita nenhuma. Mas aí, sei lá, porque cada d'água, o namorado, o marido, não sei, a relação afetiva dela vai visitar. E ele traz uma garrafa de bebida. Pronto. Sabe? Então, olha como é que é. O familiar e tal não consegue. Também está envolvido na confusão e no adoecimento. Olha só que coisa. Então, a gente precisa entender que a gente precisa estabelecer novos contornos para essas relações familiares. Sandra Bullock, é isso mesmo, Ângela. Sandra Bullock. Sandra Bullock. É um filme ótimo, 28 dias. Muito bom. E a Márcia pergunta assim, ó. E quando é marido narcisista que não quer se cuidar? A esposa pode participar também desse grupo? Dependência emocional? Deve participar sem ele, né? Sim. Porque é ela que tem que participar. É ela que tem que participar. Para conseguir se desapegar desse modo de amar. Porque, gente, tem uma coisa, não deu tempo de eu falar sobre isso. Qualquer relação que a gente tem na vida, qualquer uma, com filho, com marido, com um amigo, a gente estabelece uma identidade. Então, quando
esse ente querido morre, a gente se despede não só da pessoa que falece, mas dessa identidade que eu estabeleci na relação com este. Então, é um luto duplo que a gente vive em relação ao afeto, né, propriamente dito, que é externo a mim, e essa pessoa que eu fui nessa relação. Eu vou ter que reconstruir, refazer uma nova identidade. Isso também acontece quando um ente querido meu tem um determinado vício. Eu estabeleço uma identidade que se relaciona com o viciado. Então, essa identidade também pede transformação. Não é só o viciado que precisa se libertar das drogas. Eu também preciso me libertar da identidade que eu estabeleci na relação com ele adoecido assim. Esse exemplo que você trouxe aí do irmão da sua nora é exatamente isso. Se essa mãe não se cura dessa identidade que ela estabeleceu com esse filho desse jeito, ela vai convidar ele de novo ao velho modo de se relacionar. Todas as vezes que eu vejo isso, eu me lembro de Jesus dizendo: volta para casa, mas não volta para a aldeia. Porque a gente quer voltar para casa voltando para a aldeia. É impossível. É, verdade. E a Jerusa, gente, eu adoro esse nome, Jerusa. Verdade que tudo que tem os vícios tem sempre um obsessor? Se você entender que uma coisa não é causal, tudo bem. Senão você vai achar que é o obsessor que causou o vício. Mas os quadros de vício são altamente convidativos para a obsessão pela densidade de frequência que está acontecendo ali. Uma pessoa que está viciada, ela não está bebendo sozinha, ela não está absorvendo aquela substância sozinha. Espíritos adoecidos, tanto quanto o encarnado, estão ali junto naquele processo e dão intensidade no desejo, né? Vide aquele livro Sexo e Destino, que o obsessor dizia para o viciado, né? Eu quero beber. E aí ele sentia vontade de beber. Mas não foi o obsessor que causou o vício, né? O vício é uma escolha nossa, mas ele ganha intensidade, né? Ganha peso com a presença, claro, dos espíritos que nos acompanham. Aliás, a gente está sempre acompanhado, né? Aliás, encarnado também isso acontece, né? Porque quem é que bebe sozinho? Quando eu vou para um bar, eu vou para um bar, bora eu já lá, bora lá. Ali, forma a roda, já vem a grade de cerveja ou da bebida que for. E se eu disser, não, hoje eu não quero, que nada, cara, pega essa aqui geladinha. Isso. Aí tem aquele estímulo para que eu não pare de beber. Né? Então, isso a nível do desencarne acontece, nós atraímos aqueles que são afins conosco. É que nem a Jerusa fala, sintonia, a pessoa que atrai isso. Isso aí, Jerusa, é bem isso. Exatamente. Muito bom. E a Nair diz aqui, ó, 4 dias ao teu lado com Glenn Close, não é esse o filme? Não, é 28 dias. 28 dias que ela fez com a Sandra Bullock. Esse filme eu não conheço, esse 4 dias ao teu lado eu não conheço. Com a Glenn Close. E aí, gente, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Gente, passou tão rápido, já são 10h30. Pois é, isso! O tema bom, hein? Tema bom esse. Pois é, tema bom. Olha só, mas antes de terminar, como também antes de terminar a lição, tem sempre aquele momento de ouro! De ouro, com as poesias da Sâmia. Então, hoje, não vai ser diferente. Então, vamos ao que a Sâmia trouxe para a gente hoje. Senhor, ampara as mãos de todos nós, que anulam os sonhos pelos filhos seus. Aquecem, embalam, oram a uma só voz. São anjos que traduzem o amor de Deus. Senhor, ampara as mãos dos filhos doutrem, que a desgraça abandonou-lhes aos pés. Do coração exalam amor tão grande
que amam os filhos que ninguém mais quer. Senhor, ampara as mães de anjos matados, saudade qual punhal no coração, corpos que sobrevivem envergados pela alma que em viver não vê razão. Senhor, ampara as mães dos algemados, que choram o filho em crime a se perder. Carregam encravadas em seus corpos as chagas do desgosto a corroer. Volta, Senhor, e cura o amor que sangra. Ampara as filhas da desesperança. Devolve a esta o anjo assassinado e àquela o filho já regenerado. Que lindeza! Esse poema eu não conhecia. Ai, meu Deus. Tânia. Ai, que coisa linda. Tá fechado o microfone. Ele foi um dos primeiros, é antigo. O vídeo ainda é bem antiguinho, a voz ainda tá ruim. Não, Tá mas lindo, eu gosto dele. tá lindo. Que lindeza. Muito Aí obrigada. depois não quer que a gente chore. É desse jeito, né? Aí a gente faz o quê, Mas gente? faz o quê? Não, né? A gente bebe água, sabe? Denise, a gente bebe água. Olha, concordo com a Mazé. Não existe live dessas duas que não auxiliem sobre qualquer ponto de vista. Opa, E briga não existe live com essas duas que a gente não se emociona, Mazé. É desse jeito. com a Denise, então, a gente chora mesmo. Aham, é. Deus me livre, gente. Que coisa linda isso. Mas, infelizmente, a gente tem que terminar, né? Mas nós temos o próximo capítulo. É isso que eu ia falar. Dia 15, agora, de outubro, nós estaremos de volta com o capítulo 9. Ai, gente, esse também vai mexer. Mãe dos filhos diagnosticados com algum transtorno ou deficientes. Isso. A gente trabalhou hoje a força de recomeçar e nessa live seguinte vamos trabalhar a força da concordância. É isso. Bora lá, tudo força do amor divino. Exatamente. Esse capítulo 9 também vai mexer com a gente. Mas só dia 15. Isso. A gente vai estar aqui de volta. Exatamente. 15 de outubro estaremos aqui. E dia dos professores do amor. Exatamente. Será? Gente. Denise, coloca no grupo Dúvidas Espíritas o link no dia, por favor. Sim. É um grupo que você tem, Dúvidas Espíritas? Não, pois é. Coloca no grupo Dúvidas Espíritas o link no dia, por favor. Explica melhor aí, Denise. A Xará tem que explicar melhor. Isso. Pensei que era um grupo que você fazia parte. Que bom, olha, a Jerusa veio pela primeira vez. Seja bem-vinda, viu, Jerusa? Que beleza. A Jerusa? Amei estar aqui, foi a primeira vez. Só gratidão. Bem-vinda, Jerusa. Seja bem-vinda, muito obrigada. E esteja com a gente também agora no dia 15, que a gente retorna agora dia 15. E a Maria Terezinha diz assim, lindíssimo Sâmia Maria, sua voz angelical como sempre. Ganhei como presente de aniversário do dia 3. Terezinha, parabéns para você. Aniversário, Tereza. Que bom. O Elahá está dizendo, esse grupo eu tô, sei lá, eu fui. Ele errou ali, o teclado. Acho que a Sâmia está no grupo. Dúvidas Espíritas é um grupo que eu criei. Tá bom, Elahá. Não, eu não estou, não. Nem Sâmia eu. Também não tá, eu também não estou. É o grupo que o Elahá criou. Aí ele está pedindo... Então, Elahá, você aí tu manda que a gente coloca no grupo. Isso. Então tá bom. Então, gente, muito obrigado, viu? Uma delícia estar com vocês hoje. Obrigada a vocês, gente. E dia 15 nós estaremos de volta com toda certeza.
Até lá. Obrigada, Denise. Obrigada, Sâmia. Sâmia. Obrigada, Ana Tereza. Beijo, Tchau, carinhoso. gente. Até a próxima. Até.